Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem legal, assim, bem atual, que é sobre a globalização, tá? Seguinte, vocês já devem ter ouvido falar o que é globalização, né? Mas se eu perguntar para vocês, eu acho assim, que todo mundo fica meio confuso, né, em me dizer o que é a globalização. Então, eu vou dar uma definição, vou escrever aqui para vocês, tá? Depois a gente vai construindo essa definição juntos. Então, a definição, se você colocar no Google, por exemplo, perguntando o que é globalização, é isso que vai aparecer, tá? Então, globalização seria a integração, a interligação, a interdependência social, cultural, econômica e política entre os países, tá? Então, essa definição geral, ai, tô confuso. É normal, daqui a pouco esclarece as coisas. Então, pessoal, um elemento muito importante que vocês têm que lembrar é que o que influencia muito a globalização é a tecnologia, tá? A gente vai ver, de acordo com o geógrafo que eu gosto muito, ó, Milton Santos, carinha aí, o maior geógrafo brasileiro, a globalização é dividida em três fases, tá? Então a gente vai aprender essas três fases. A gente vai aprender de uma forma não tão aprofundada, que depois no outro ano vocês vão aprender melhor, tá? Então vamos lá. Primeira fase. A gente fala que é o meio natural, tá? Meio natural, pessoal, vai começar lá no século XV, lá com as grandes navegações. Todo mundo deve se lembrar o que são as grandes navegações. É quando começa a descoberta de vários territórios, né? Que vem para a América e tal. Então é o seguinte, por que será que esse período ele vai até 1750, tá? Por que será que chama meio natural? Pelo seguinte, porque naquela época não tinha tecnologia como a gente conhece hoje. Então eles utilizavam praticamente coisas da natureza para realizar suas viagens, fazer as suas coisas do dia a dia. Um exemplo, os barcos eram a vela, então eles dependiam da direção do vento, tinha que ter um conhecimento, né, sobre a circulação atmosférica e tal. Então eles dependiam do meio natural para realizar as suas novas conquistas. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, né, dá para entender que a gente ficou um pouquinho preguiçoso com a tecnologia, né? Porque hoje, antigamente, por exemplo, eu quero ir para o norte, vamos olhar a bússola onde está o norte. Hoje em dia eu quero ir para a rua tal, a gente coloca lá no celular, no Waze, já manda a gente para ir, né? Então as coisas, parece que a gente ficou um pouquinho com preguiça de pensar, né? Mas naquela época eles tinham que pensar muito e tipo, era muito tentativa e erro, né? Porque até eles conseguiam acertar realmente o que era correto. Então, pessoal, esse período começou a ser chamado de meio natural. Então, vamos entender por que a gente fala que essa é a primeira fase da globalização, tá? É o seguinte, então vamos lembrar lá da definição de globalização: integração e interdependência. O que seria interdependência? Interdependência, pessoal, essa palavra grandona aí, é o seguinte: eu dependo de você, você depende de mim. Então, os países começaram a depender um do outro. De que forma? Quando os europeus começam a descobrir novos territórios, eles começam também a descobrir novos produtos e tal. Então começa a troca de mercadorias, tá? Eles vinham para o Brasil pegar o pau-brasil no começo, depois o cana-de-açúcar até chegar nos metais preciosos, iam para a Índia pegar as famosas especiarias, né? Então, assim, começa essa integração, vamos dizer, e essa interdependência. E a questão do aspecto cultural, porque começa, além da troca de mercadorias, a troca de culturas, né? Porque eles vão conhecendo a cultura de outros países. Lógico que até aquele momento os europeus achavam que a cultura deles era melhor e ponto final, né? Então, por isso, primeira fase, começa a troca de mercadorias e, consequentemente, troca de culturas. Guardem isso aí, tá? Segunda fase, pessoal, a gente vai lá para 1750, ela vai durar até meados do século XX, tá? Então, assim, o que aconteceu? Em 1750, acontece a Revolução Industrial na Inglaterra.
Para quem não sabe sobre a Revolução Industrial, tá? Tem um link, tem uma videoaula sobre isso, tá? Quem tiver curiosidade vai lá dar uma olhadinha. Mas resumidamente, foi quando surgiu as indústrias na Inglaterra e começa a se desenvolver novas tecnologias. Esse período a gente chama de meio técnico, tá? Então, quais eram as tecnologias que começam a ser desenvolvidas nesse período? A gente fala da máquina a vapor, tá? Que antes era tudo feito à mão. A gente fala da locomotiva a vapor e do barco a vapor, tá? Olha a tecnologia aí ligando os países. Então, assim, com a máquina a vapor se produzia mais mercadorias a um custo menor e menor tempo. Com a locomotiva e o barco a vapor, essas mercadorias elas eram enviadas para o mundo inteiro. Então, o que a gente começa a perceber? Há uma interdependência, há uma integração ali de novo, como a gente começou a ver lá no meio natural, só que agora em escala muito maior, né? Porque a tecnologia vai avançando e as distâncias, a gente fala que começa a ter o encurtamento das distâncias. Tipo assim, os Estados Unidos estão mais perto hoje do que há 500 anos atrás? Fisicamente não, mas se a gente pensar para chegar hoje lá é muito mais fácil do que há 500 anos atrás. Então, assim, a tecnologia é um processo muito importante para que se tenha esse processo de globalização. E, pessoal, a terceira fase, ela vem com o meio técnico, científico e informacional, que é a fase que a gente vive hoje, tá? Nessa fase, a tecnologia, ela é super, hiper, mega essencial. E agora a gente tem um elemento muito, muito importante, né? Que é a evolução dos meios de comunicação, principalmente do que vocês estão precisando para me ver, da internet. A gente usa a internet todo dia, né? Eu acho que eu ainda saberia viver sem internet, porque eu nasci sem internet. Mas vocês aí, pessoal dos anos 2000, o povo que já nasceu no século XXI, o povo modernoso, acho que vocês não conseguiriam viver sem internet, não. Mas alguém aí sabe como surgiu a internet? A internet, pessoal, surgiu dentro de uma guerra. Teve uma guerra que ela começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela, mas só para vocês entenderem. Era chamada Guerra Fria, tá? Que era um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos era capitalista, União Soviética socialista. E eles queriam provar quem era o mais forte, quem era o mais poderoso, tanto na questão da tecnologia, da cultura e tal. E eles também guerreavam, entre aspas, para ver quem tinha as armas mais poderosas. Então, assim, nesse período, os dois desenvolveram armas nucleares. Então, o que aconteceu? Do dia para a noite, eles tinham vários segredos, todos os dois países bem escondidinhos. Mas do dia para a noite, o inimigo deles, né, poderia pegar e jogar uma bomba nuclear e acabar com tudo. Aí os norte-americanos pensaram, a gente precisa desenvolver um sistema que, se a gente for atingido por uma bomba, esse sistema, a gente não vai perder nossas informações. Pensaram, desenvolveram a internet. Então, por incrível que pareça, a internet foi criada para uma guerra. E aí as informações ficavam lá bonitinhas, escondidinhas, né, pessoal? Então, assim, e o primeiro computador, parece uma sala que tá aí, essa foto, tá? Ele foi feito no contexto da Segunda Guerra Mundial e, por incrível que pareça, esse tamanho todo, ele só servia para fazer pequenos cálculos matemáticos, tá? Então, pessoal, o meio técnico científico informacional, que vai começar lá mais ou menos nos anos 1980, ele tem como principal elemento a criação da internet e também a evolução dos meios de transporte. Tem um gráfico, uma imagem aqui do lado, que ele se chama o encolhimento do mapa mundi. Então, vamos analisar ele comigo? O que a gente percebe ali? Que o mundo, né? E a gente sempre fala para mim que parece um funil. Que o mundo está diminuindo. Mas olhem bem, é o mundo mesmo que está diminuindo? Olhem lá, olha os meios de transporte, a velocidade que cada um deles atinge. Não é o mundo que está diminuindo, né, pessoal? Então, são os meios de transporte que evoluíram e fica muito mais rápido a gente se locomover para outros lugares, tá? Então, assim, hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue se comunicar com o mundo inteiro, conseguimos fazer negociações. Com essa pandemia agora que a gente não pode se ver, a gente faz reunião. Então,
tudo fica muito próximo, tá? E assim, um exemplo triste da globalização é a questão da expansão do coronavírus, né, pessoal? O que o coronavírus tem a ver com a globalização? Começou o vírus lá na China e chegou ao mundo inteiro, né? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as pessoas têm facilidade de se locomover para vários lugares diferentes. Então, uma pessoa infectada leva o vírus para um lugar, passa para o outro e vai indo, né? Até chegar nessa montanha enorme, nessa bola de neve que a gente está vivendo hoje, tá, pessoal? Olha, então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Essas são as 3 fases. Eu vou falar um pouquinho das principais características da globalização, tá? Porque aí vocês vão entender como que funciona esse processo, vocês vão conseguir enxergar no dia a dia de vocês, tá? Então, pessoal, uma primeira característica, a homogeneização cultural. Homogeneização, será que alguém já ouviu falar? Tem noção do que é isso? Então vamos pensar num bolo, né? A gente vê a receita, tá lá. Bata até se você conseguir uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura igual, que fica por igual. Então, quando ele fala assim, a homogeneização cultural, ele quer dizer o seguinte, que a cultura, ela é praticamente uma única cultura adotada no mundo inteiro, tá? Então, assim, lógico, cada país tem suas especificidades, por exemplo, festa junina, que esse ano não tem. Não é todo lugar que vai ter, no Brasil tem, então assim, mas tem algumas coisas que a gente pega de outros países, principalmente dos Estados Unidos, tá? Depois a gente vai falar sobre o imperialismo norte-americano, por que os Estados Unidos influencia tanta gente? Então assim, por exemplo, a gente tem várias festas que a gente faz aqui no Brasil que são festas de origem americana. Por exemplo, o Halloween. A gente até brinca, né? Por que não comemora o dia do Saci? Não, vamos comemorar o Halloween, que é uma festa tipicamente americana. A gente também, várias palavras do nosso vocabulário, elas são da língua inglesa. Então, por exemplo, shopping. Então, por exemplo, shopping, milkshake, ok, né, gente? Eu uso muito ok, né, pessoal, que tá certo, tá? Mas é de origem inglesa. Uma palavra que tá muito se falando agora, o lockdown, né? Que seria, tipo, ficar preso, ficar confinado, né? Que a gente não usa a palavra para o português, a gente já acaba colocando tudo no inglês. Depois a gente vai entender por que os Estados Unidos ele é tão influente na cultura mundial. Outro exemplo, pessoal, como que a cultura dos outros países ela influencia, mais uma vez, o exemplo da cultura norte-americana, são por causa das empresas multinacionais, tá? Por exemplo, se a gente pensar numa rede de fast food, vocês vão pensar com certeza McDonald's, Burger King, que são empresas norte-americanas. Vamos pensar numa marca de tênis, Nike, que é uma empresa norte-americana, né? Então, assim, os Estados Unidos, por causa das suas grandes empresas, ele acaba influenciando, assim, muito a cultura dos outros países. McDonald's, pessoal, só para vocês terem noção, são pouquíssimos os países do mundo que não tem McDonald's, tá? Por exemplo, a Índia, eles não comem carne de vaca, porque a vaca para eles lá é um animal sagrado, tá? Então eles não podem matar, é como se fosse a reencarnação de um deus. Então o McDonald's da Índia, ele não tem carne vermelha, então eles se adaptam ao lugar para conseguir cada vez mais colocar a sua cultura lá. Coca-Cola, pessoal. Coca-Cola, assim, acho que é a terceira bebida mais consumida no mundo inteiro. No mundo inteiro tem Coca-Cola, tá? Então, assim, a gente vê que os Estados Unidos, ele quer impor realmente a cultura dele no mundo inteiro, tá? E isso é um reflexo da globalização. Então, assim, quanto mais se desenvolve as comunicações, os meios de transporte, há uma integração, né, dos países e vai tendo essa interdependência e aí cada um depende do outro, né, e vice-versa, e a questão da cultura também. Uma outra coisa importante, pessoal, para vocês entenderem essa questão, quando eu falo lá da interdependência, é a interdependência econômica também, principalmente. Por exemplo, se os Estados Unidos quebra o mundo inteiro. Por quê? Porque ele acaba
como ele é a maior potência do mundo, ele acaba comprando mercadorias de vários locais. Então, tipo, se ele quebra, ele para de comprar as mercadorias e acaba ferrando a economia do outro país. Uma outra coisa, como o dólar é a moeda universal, muitas coisas o preço é atrelado ao dólar. Então, por exemplo, o dólar agora está uns R$5 e pouco. Então, como o Brasil ele importa, ele compra trigo dos Estados Unidos, a tendência é que a farinha de trigo aumente o preço. Então, assim, tudo está interligado, isso tudo é um processo de globalização. O que acontece em um país acaba afetando o outro, tá? É um aspecto importante para vocês lembrarem. Então, uma outra característica da globalização, esse termo aí que eu acho que vocês nunca ouviram, obsolescência programada. O que seria a obsolescência programada? Seria o seguinte, pessoal, lembra daqueles celulares, o famoso tijolão, aquele Nokia azul, adorava, tinha o jogo da cobrinha, era viciadinha, viu? Então, eles caíam no chão, nossa senhora, você podia praticamente pegar um martelo e bater em cima deles, que eles ainda iam ficar bom. Agora, esses nossos celulares de hoje, cai no chão, já dá uma trincada, né? Então, e assim, pelo menos que eu sou aquela pessoa, que eu só troco de celular quando o bichinho parar de funcionar mesmo. Não quero saber se tem mais moderno, ele tá servindo porque eu quero ainda, tá ótimo. Mas tem uma hora que ele para de funcionar. Então, essa obsolescência programada seria o seguinte: as coisas de hoje em dia, elas já saem da fábrica com a data de validade. Por exemplo, um pacote de arroz tem uma data de validade, ok. Mas eu tô falando de eletrônicos e eletrodomésticos. Não vai estar lá que eles vão durar, por exemplo, meu celular, a base dele durar 3 anos. Não tá lá na nota fiscal, no manual, que ele vai durar 3 anos. Mas é uma coisa que as empresas já fazem, que eles tenham essa duração, para quê? Quebrou, você vai comprar mais e comprar mais. E aí você vai aumentar o dinheiro dessas empresas, tá? E vai aumentar a circulação de mercadorias pelo mundo, promovendo a globalização, ok? A obsolescência programada, então, ela é uma forma de incentivar o consumismo, né? Tipo, é aquela história, né? Não é o ser, é o ter. Então, eu sou importante pelo que eu tenho, não pelo que eu sou, que é ridículo, né, pessoal? Tem até um poeminha legal, mas eu não vou falar isso pra vocês. Chama Eu Etiqueta, tá? Que fala um pouquinho sobre isso, quem quiser, pesquisa no Google. Então, pessoal, mais uma característica da globalização. A instantaneidade das informações. Instantâneo, agora. Então, por exemplo, hoje, se acontecer, por exemplo, Donald Trump é tirado do poder nos Estados Unidos, 5 minutos, bem menos, tempo real, a gente já vai estar sabendo aqui no Brasil. Então, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, ficou muito mais fácil, as informações chegam muito mais rápido às pessoas, né? Então, assim, isso seria uma característica bem importante da globalização. Outra característica, pessoal, são as empresas multinacionais ou transnacionais, tá? Que é a mesma coisa, a atuação delas no mundo. Elas têm um importante papel na globalização. Então, vamos entender o que são empresas multinacionais, tá bom? São empresas que a matriz vai ficar no país, em um determinado país, normalmente país desenvolvido, país rico, ok? E a maior parte vai estar nos países menos desenvolvidos, tá? Nos países mais pobres, infelizmente. Então, vamos entender por quê. Vamos pensar, pessoal, eu sempre dou o exemplo da Nike, porque é um exemplo bem fácil para vocês entenderem, tá? Então, assim, a Nike, ela é uma empresa multinacional, tá? Sua sede está nos Estados Unidos, sua matriz, tá lá o escritório, onde ficou o povo de ar-condicionado. Vamos fazer uma perguntinha para vocês vão responder aí mesmo, eu não tô vendo, tá bom? Quantos pares de tênis vocês acham que são fabricados por dia da Nike nos Estados Unidos? Vai, eu vou contar 5 segundos. Eu particularmente acho que ninguém acertou. Sabe quantos são? Nenhum. Não, mas peraí, professora. Mas não tem um monte de tênis da Nike não vende no mundo inteiro. Então, o que eu falei pra vocês? A sede fica no país, as filiais ficam no resto do
mundo, em outros países do mundo. Se alguém tiver um tênis aí, pessoal, qualquer um que seja, tá? Só não pode ser Olímpicos, que o Olímpicos é brasileiro. Ou qualquer outra roupa, se vocês pegarem lá para olhar, vai estar made China, made Taiwan, made Vietnã, made Indonésia, ou seja, foi fabricado nesses países. Por quê? Aí a gente pode pegar aí para pensar, né? Ao invés da Nike, ela fabricar os tênis no seu país de origem, ela acaba terceirizando o serviço para outros países. Vivemos num mundo que capitalista, tá? O crescimento, o capitalismo selvagem também é uma grande característica da globalização. Então, capitalismo, principal objetivo? Dinheiro, muito dinheiro. Então, vamos pensar, pessoal. Você aí que está me assistindo, você agora eu vou te promover a presidente da Nike, tá? Aí você tem que escolher onde você vai instalar a sua fábrica da Nike. Você tem como opção Estados Unidos, você tem o Brasil, você tem a China e você tem o Vietnã. Vamos lá, nos Estados Unidos o salário é $1.000, tá? Nos outros vai diminuindo um pouco e no Vietnã é $100. Onde você vai instalar a sua empresa? Se você pensar como capitalista, você vai instalar no Vietnã. Por quê? Porque no Vietnã você vai pagar um salário menor, então você vai ter muito mais lucro. Para que eu vou instalar a empresa aqui nos Estados Unidos se eu posso instalar lá no Vietnã e ganhar muito mais dinheiro com isso? Pensamento capitalista, tá, pessoal? Então, pessoal, presta atenção que isso aqui é muito importante, tá? Além dos baixos salários, tem outros motivos que levam os países ricos a instalarem as fábricas das suas empresas nos países menos desenvolvidos, tá? Então, assim, primeiro motivo, né, os salários menores. Segundo motivo, pouca fiscalização ambiental, porque assim, nos países ricos, eles têm uma cobrança maior para se importar com o meio ambiente. Então, assim, eles têm que investir em várias coisas para poluir o meio ambiente o menos possível. E isso infelizmente, isso gasta dinheiro. Por isso que a maior parte dos países eles não se preocupam muito com a questão ambiental. E aí, se eu instalo a minha fabriquinha lá no Vietnã, o que vai acontecer? Nossa senhora, eu vou rachar de ganhar dinheiro e ninguém vai ficar me perturbando com questão ambiental, ninguém liga para isso, porque pensa, você é presidente do Vietnã, você trouxe uma empresa, você gerou emprego, então você é o cara que o meio ambiente se exploda. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, a legislação trabalhista, tá? Porque assim, o Brasil tem uma legislação trabalhista, né? A gente pode trabalhar só 8 horas por dia, ou 44 horas por semana. Lógico que nem todo lugar é cumprido, mas assim, nesses países, pessoal, eles podem trabalhar horas e horas, 12 horas até, ganhar muito pouco. Então, os países capitalistas, os donos das grandes empresas, não estão nem aí para o bem-estar da população, tá? Tem várias empresas, se vocês pesquisarem no Google, que usam trabalho infantil, tá? Então, assim, o negócio é bem tenso. Então, o negócio só ganha dinheiro. Quarto e último motivo, questão da matéria-prima. Eles já instalam as fábricas onde eles têm matéria-prima disponível em grande quantidade. Por quê? Porque assim, pessoal, a matéria-prima vai sair mais barata, a matéria-prima está mais próxima, então vai ficar mais fácil, os lucros deles vão aumentar. Pessoal, toda essa atuação aí das empresas transnacionais, elas vão gerar um outro fenômeno muito triste da globalização, que é a questão da desigualdade social, tá? Porque muitos países têm toda a tecnologia possível, vivem em ótimas condições de vida e vários países vivem numa extrema pobreza. O coronavírus hoje, ele tá, vamos dizer assim, escancarando a desigualdade social, principalmente no Brasil, que é o que a gente tem mais contato. No Brasil, a maior parte das pessoas que morreram são pessoas pretas e pobres, tá? E nos Estados Unidos também, tá? Tem duas explicações, uma explicação para cada país. No Brasil, infelizmente, a maior parte da população
preta vive na periferia. Então, eles não têm como fazer o distanciamento social e tal, então eles acabam, pela questão da desigualdade social, por serem mais pobres, eles acabam morrendo mais. Nos Estados Unidos, é uma coisa bem próxima, tá? Eu ainda vou fazer uma videoaula sobre a questão do racismo, mas vai ficar um pouquinho mais pra frente, que a gente tá vendo que essa luta tá bem efervescente, né? Então, assim, nos Estados Unidos, lá não tem SUS. Então, lá todo mundo tem que pagar. Se você quer ir no médico, você precisa pagar, e olha que a conta é cara, hein? Então, assim, as pessoas, elas vão deixando para ir no médico, tipo assim, só ir em caso muito grave. Então, elas vão gerando algumas doenças, né, que a gente fala que são as comorbidades, que essas comorbidades causam mais implicações da Covid e pode levar à morte, tá? Então, seria isso. Então, é uma coisa muito ruim, é a desigualdade social que a gente observa no mundo, e ela está interligada com a questão da globalização. Não é só com a questão da globalização, tá, pessoal? É histórico, os tipos de colonização, mas, ó, sobre globalização é isso. Espero que tenham gostado. Dá um like, se inscrevam no canal, tá? Fiquem bem.